Tendo terminado de dizer isto ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião doente, quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar o seu servo. Chegando-se Jesus, suplicaram com insistência: este homem merece que lhe faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Alguém intercedendo por alguém. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos a dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso me considerei digno de ir a teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando digo a um vá, e ele vai, digo a outro venha, e ele vem, diga ao meu servo faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus, voltando-se para a multidão, disse que o seguia: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo restabelecido. Restabelecido. Pai querido, hoje é noite de restabelecimento. Hoje é noite de milagre. Hoje é noite de manifestação. Se ainda não chegou a resposta, ao sentar na mesa, nosso coração se encherá de esperança e de confiança que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nos dá uma palavra revelada, como nós oramos à tarde em casa, e nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Hoje, eu me sinto confortável para falar com você sobre isto, porque se é milagre, como disse o Rafael, parece mágica. Se é milagre, como disse o Kleber, Deus faz coisas extraordinárias. Deus cria caminhos. Como nós ouvimos quarta-feira, o testemunho da casa da Adriana, do Nenê, do Clauber, sobre a cura do Covid. Como nós ouvimos o testemunho do pastor Douglas semana passada. Enfim, testemunhos que não param de chegar. Porque nós fazemos um pedido e precisamos de oração. E precisamos de resposta. Eu estava lendo um livro hoje, agora à tarde, e ele é um livro de anotações de alguém. E ali conta uma história que um piloto estava ensinando um rapaz a ter o brevet de piloto, tirar o seu carteira de motorista, carteira de piloto de avião, o brevet, né? E esse moço estava lá, então, num avião de pequeno porte, e aí tinha uma aldeia, assim, uma aldeia de mineiros, mineradores trabalhando, não mineradores trabalhando. E aí ele viu uma pista de pouso assim, ele falou assim: olha, vou ensinar você uma situação de emergência agora. Segura aí, vira com tudo o avião, faz de conta que o avião vai cair. Vai cair, do nada ele teve esse instinto, do nada ele pensou isso, faz de conta que o avião vai cair, e você pousa naquela pista, e a gente toma uma água na aldeia, ali no lugar que estão os mineradores, e vamos embora. Faça isso. E o rapaz fez uma manobra tão violenta assim, do nada, e desceu na pista de pouso. Naquela pista de pouso, tinha um grupo de moradores em volta dela. Era um campinho de futebol, não era uma pista de pouso, né? Tinham pessoas ali em oração. Era uma família cristã. Eram todos cristãos, aquela família, aquelas pessoas que moravam ali. E eles estavam orando a Deus por um livramento. Porque um dos trabalhadores dali tinha machucado a sua perna com um corte profundo, estava sangrando muito. E para levá-lo ao médico, era 4 dias de barco. E quando o avião desceu,
quando o avião desceu ali do nada, rapidamente tomaram a água e rapidamente colocaram aquele moribundo, aquela pessoa machucada, cortada, dentro do avião. E em 40 minutos, ele já estava numa cama de hospital, com médicos e enfermeiros sobre ele, para estancar a hemorragia e para ele ser curado. Aquela aldeia, aquele lugar de mineradores, no meio do nada, estava pedindo a Deus uma provisão, um milagre. E eu pergunto, foi sorte ou foi resposta de oração? Foi sorte ou foi uma resposta de oração que alguém estava buscando para o livramento? E eu tenho certeza, para o piloto foi só uma manobra, para o aprendiz foi apenas um caminho. Mas aquele instinto de do nada sair da rota e descer ali, ensinando uma situação de perigo ao seu aprendiz, era a resposta de oração, porque o Senhor no céu estava controlando todas as coisas. E aquele rapaz foi salvo. Olha, quando nossas respostas eram tão pequenas, quando nossas respostas, acertar ou não, era talvez uma nota baixa, uma vaia de um grupo de amigos, quando nós olhávamos para a Bíblia e na gincana que a gente participava, alguém perguntava para a gente assim, quantas pragas teve no Egito? E você falava, 10. Mas aí a criança está ali diante de um professor, diante de uma plateia, diante de uma sabatina, possivelmente ela ficaria nervosa e falaria assim, será que não é rei? Será que não é 8? Será que não é 7? Mas é 10 pragas. E a professora falava assim, resposta certa! E feliz da vida. Aí vinha outra pergunta, lembra, quem bate primeiro responde. E aí vinha aquela pergunta da Bíblia, quem foi lançado na cova dos leões? Aí essa era por alternativa. Sadraque, Mesaque e Abdenego, Daniel ou apóstolo Paulo? E aí a gente vai sempre para o mais importante. Será que foi Daniel? Será que foi o apóstolo Paulo? E aí alguém respondia, Daniel na cova dos leões. Resposta certa. Mas se alguém respondesse Paulo, não sabe, passa a vez para o outro. E quando alguém perguntava, qual instrumento que Davi tocava? Violão, guitarra, bateria, saxofone ou harpa? Aí você ficava ali naquela dúvida, será que ele não gostava de corda? Será que era violão? A harpa. Mas quando a gente errava, talvez a nota seria menos, a medalha seria menos. Eu participei de lá, não sei se o Tavinho vai lembrar, ou o Dair vai lembrar, apareceu um circo perto da nossa casa lá, um circo lá. E o circo tinha uma pergunta, eu não lembro a pergunta agora que o circo fazia. Mas o circo ia presentear a pessoa que acertou a pergunta, aquele moço que era o mais bonito do bairro, e a pessoa que era mais feia. O mais feio ganharia 2 metros de linguiça. Oh, meu Deus do céu. Já pensou? Quem você indica para ganhar, Mauro? Você tem uma sugestão? E aí, naquele tempo não tinha esse negócio de higienização, que levava isso aqui, não era embalagem de jornal mesmo. Acabava de sair com o jornal, com as linguiças tudo correndo no chão. E a turma gritava assim, o fulano vai ganhar a linguiça, o fulano vai ganhar. O Roberto Marchiori morava no mesmo bairro que eu, ele ganhou como o homem mais bonito do bairro. O mais bonito do bairro. Eu acertei, por incrível que pareça, eu acertei e ganhei o dinheiro. Eles me deram um pacotinho de nota de 2, naquela época era cruzeiro. Um monte de nota assim, eu levei o prêmio para casa. Né? E quem lembra, você conhece o Val? O Val, nosso diácono aqui, ele ganhou como o homem mais feio do bairro e levou para sua casa. A sua mãe teve mistura por 1 semana. Então são coisas que acontecem, mas acertei uma pergunta e ganhei um prêmio. E se eu tivesse errado a pergunta? Não tinha ganhado o prêmio, não ia mudar muita coisa na minha vida, não. Naquele tempo mudou tanto, porque eu cheguei em casa, o pai com a mãe já pegou aquele pacote de nota de 1, tudo surrada, Lourdes. Que coisa gostosa. Cheguei em casa
com o dinheiro assim, já vamos comprar pão com mortadela e caçulinha. Aleluia! Não tem coisa mais gostosa. Experimenta fazer isso amanhã. Vai e compra um pão doce daquele de creme. Pão doce de creme, corta umas 3 fatias de mortadela, coloca dentro do pão doce e compra uma caçulinha. Aleluia! Se for aquela que tem um índio na capa ainda, meu Deus, senta e come com gosto. E nós comemos caçulinha, tomamos caçulinha e pão com mortadela. Alguém gosta disso ou só eu? Deixa eu ver se tem mais gente que gosta. Oh, graças. Levanta a mão na sua casa aí. Aleluia. E irmãos, mas eram umas respostas assim. Mas vai chegando uma época na nossa vida que as respostas, elas começam a ficar mais significativas. As respostas, elas ficam mais pesadas. Você imagina, Salim, aquela mulher, quando a pastora prega, e a gente fica até em suspenso para ver o que vai acontecer, quando ela fala de Ana no templo, orando, pedindo uma resposta de um filho a Deus, e chega lá o sacerdote e fala assim: mulher, aqui não é lugar de gente bêbada, vai embora daqui. Ela fala assim: tua serva não está embriagada, a tua serva está com o coração aflito, porque ela precisa de uma resposta. E aquele sacerdote, já nos seus dias de perder o sacerdócio, porque Deus estava muito triste com ele. Não deixa Deus ficar triste com você. Não entristeça o coração de Deus. Não entristeça o coração de Deus com atitudes que às vezes Ele não gosta. Sabe uma coisa que Deus não gosta? Falar mal daquilo que Ele fala bem. Deus fala bem da igreja. Deus fala bem das autoridades. Deus fala bem do ministério. Deus fala bem do céu. Deus fala bem quando nós estamos nas incertezas das nossas vidas. Nós temos que aprender a não entristecer o Espírito Santo. Já está na palavra: não entristeceis. E hoje, se você fez isso, alguma coisa fez isso, uma coisa que eu tenho muito temor, é entristecer o coração de Deus. É deixar Deus triste, porque se você brigar, irmãos, comigo, resolve. Você tem tantas igrejas, Piracicaba tem 1.200. Se você brigar com um irmão, você acaba se resolvendo também, e se não dá para andar junto, anda separado. Mas se você brigar com o dono, não tem o que fazer. Entristecer o Espírito Santo, Deus triste com você, não vai virar. Como diz a Bruna, não vai rolar. Precisa consertar, precisa ajustar isso. Precisa pedir perdão, precisa acertar. Senhor, entristeci o Senhor. Davi, quando entristeceu, ele falou assim: Senhor, vê se há em mim. Eu já pedi perdão de tudo, mas descobre aí no meu coração se há algum caminho mau. E se tiver um caminho mau, o Senhor me guia pelo caminho eterno. Não me deixe desse jeito. Resolva a minha situação. E Deus resolveu. E Davi falou assim: oh, lava-me e serei limpo. E o Senhor o limpou. E o Senhor o abençoou e restituiu a alegria da salvação. E Davi tornou-se novamente aquele menino que ele não devia deixar de ter sido. Mas deu tempo de recuperar. É agora aquela mulher ali, buscando uma resposta de Deus para um filho. E aquele homem disse assim: mulher, vá em paz e faça segundo o teu coração. Era um profeta em decadência, mas era profeta. Era um profeta em declínio, mas ainda era profeta. E quando ele disse isso, ela foi embora para casa. E logo em seguida, ela engravidou do seu marido Eucana. E nasceu Samuel. O que aquele profeta não sabia, que aquela mulher tinha dito a Deus: se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele no templo quando desmamar. E exatamente foi Samuel o substituto daquele profeta, que disse que as coisas iam acontecer. Aí você vai para a Bíblia e diz assim: eu sei que sua casa está em suspenso, porque essa palavra é muito poderosa. Eu sei que seu coração está em suspenso, porque isso é muito sério. Diz assim: agindo eu, o Senhor, quem me impedirá? Quando as nossas respostas são mais significativas, Odair, quando nossas respostas são mais significativas, Vinícius, quando nossa resposta é mais significativa, Rodrigo, eu quero dizer para você, olha para mim. Existe um Deus no céu poderoso para fazer. Existe um Deus no céu poderoso para responder e trazer à existência aquilo que não existe. Um marinheiro novato, em um navio, estava
precisando que subisse no mastro para hastear a bandeira direito. O capitão do navio falou assim, você pode subir? Ele falou assim, eu tenho experiência, eu gostava de subir em árvores quando era criança, então, se você tem essa experiência, por gentileza, suba no mastro. E o mastro do navio não era tão baixo, e ele começou a subir, e começou a olhar para baixo, e ver as ondas, e sentir enjoo, e começou a passar mal, e começou a ficar angustiado. Sabe o que aconteceu? O capitão falou para assim, filho, olhe para cima. Olhe para cima, se você olhar para cima, sabe o que vai acontecer com você? Procura para mim já rapidinho, Salmo 34:4. Salmo 34:4. Se você olhar para cima, o enjoo vai passar. Você não vai focar na tempestade, mas vai focar no céu. E foi exatamente o que ele fez. Ele olhou para cima. E enquanto ele olhava para cima, ele continuou subindo. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, e livrou de todos os meus temores. Verso 5 diz assim, a poderosa palavra, e os que olham para Ele, segura aí, estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Olha bem para mim. Verso 6, eu volto no 5 já. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Quando eu tinha mais tempo, quando eu tinha tempo de treinar a equipe, aqui a gente treina jogando, mas quando eu tinha mais tempo, a Lourdes lembra disso, eu sentava com os pastores, Juninho, Mateus, com os obreiros nossos, que hoje são tudo pastores, mas era tudo obreiro. As pessoas davam risada da minha atitude. E hoje, alguns que faziam isso, até falam assim, olha, você sempre foi assim, né? Chamava de obreiro quem nem era. E eu fazia reunião de obreiro, sentava no banco assim. A Lourdes participou disso muitas vezes comigo lá. Eu sentava com eles assim e explicava a Bíblia. E o livro que eu mais usei com eles foi o Plano através dos Tempos. É um livro maravilhoso. Falava sobre escatologia, sobre doutrina, sobre firmeza na fé, e passando aquilo para eles. E um dia eu disse uma coisa prática, todo dia eu faço a minha barba. Todo dia. Eu não tenho nada contra a barba não, viu, irmãos? Eu não tenho barba porque a minha barba não é boa para ficar. Mas todo dia ela cresce. Ela cresce, então ela fica, fica rosto, parece que está sujo. O meu, certo? Se eu tivesse uma barba bacana, que nem o Jonatas tem uma barba bacana, eu ia usar. Quem mais tem barba aí? O Gil tem uma barba bacana, parece que a do Gil é feita na mão. Aleluia, né? O Gil não ganharia as linguiças do circo lá. O Mateus com certeza. Entrou na família, filho, tem que aguentar. Olha só para mim, presta atenção. E aí eu expliquei para eles assim, ó, faça a barba, tá bom? Todo dia, principalmente você que fala com o público, você que é pastor, não deixa as pessoas pensar que você é um displicente, está displicente. E um dia, irmãos, eu cheguei na escola bíblica e eu tinha chegado tarde em casa, no sábado, e nós tínhamos escola bíblica às 8 da manhã, e eu cheguei na escola bíblica na igreja de Peúna, e não deu tempo de eu fazer a barba, mas não deu tempo. Mas antes de sair, eu falei assim, não vai dar tempo de eu fazer a barba, então eu vou acertar ela. E eu acertei. Então ela não ficou desajustada. Ela ficou acertada. Não deu tempo de tirar tudo, então eu deixei ela acertada ali. A hora que eu entro na igreja, um dos obreiros olhou para mim e falou assim, está desanimado? Eu falei, não. Eu tinha ensinado isso, né? Está angustiado? Está triste por quê? Eu falei, não estou. Às vezes tem uma forma até difícil de falar com um líder, né? Mas às vezes tem gente que fala. Para fazer o quê? Aí eu olhei e falei, não estou não. Mas essa barba aí? Eu falei assim, vem cá, chega perto. Dá uma olhadinha. Tá acertado. É que agora eu resolvi ter barba. A Lourdes prefere o barbudo, então agora eu vou deixar a barba crescer. Está acertadinho, pode olhar. Está vendo como as pessoas prestam atenção no que você fala? Então, nós temos que ter uma atitude. Olha, volta ao versículo 5 do 34. Olha que poderoso esse versículo. Olha que coisa linda. E os que olham para Ele, quem olha para Ele quem? Os que olham para o Senhor, estão radiantes de alegria. Seu rosto
jamais mostrará decepção. Eu profetizo na sua casa. Hoje eu liguei para uma pessoa que passou por um momento de angústia. Se ele estiver vendo, ele vai lembrar do que ele falou para mim. Eu perguntei, está tudo bem na sua casa? E eu sabia, eu liguei porque não estava. Ele disse assim, está tudo bem na minha casa. Está tudo bem na minha casa. Lembra daquela mulher que estava lá com o filho morto? Passou alguém e falou, está tudo bem? Ela falou assim, está tudo bem. Ela foi lá chorar em quem resolveria. Não mostre seu rosto decepcionado para ninguém, não. Levanta o semblante aí. Como diz a pastora, as mulheres, levanta aí. Passa um trem que levanta o olho, dá um tapa no cabelo, passa um batom, aí, e aleluia. E você, homem, você sabe o que você vai fazer. Não vai passar batom, não. Você sabe o que você vai fazer. Deus vai te dar direção. Não deixa o teu rosto mostrar decepção. Porque a resposta vem chegando. A resposta de Deus vem chegando para a nossa vida. E sabe uma resposta poderosa que eu encontro aqui na palavra de Deus? A oração de Josué. A oração de Josué é uma das orações mais poderosas da Bíblia. Josué foi chamado no capítulo 10 para ajudar um rei que estava sendo atacado por 5 reis. E Deus falou assim, vai com ele. Pode ir com ele. E Josué 10, verso 8. Josué 10, 8. Coloque para mim se você conseguir aí. E Josué 10, 8. E disse o Senhor a Josué, não tenha medo desses reis. Eu os entregarei na sua mão. Nenhum deles conseguirá resistir você. Presta atenção, Igreja Quadrangular Sede. Presta atenção no que eu vou dizer para você hoje. Deus está na sua vida. Deus está na sua vida. Se der tempo, eu vou falar que a gente tem que aprender a usar a autoridade do nome de Jesus. E Josué foi. E quando Josué vai, ele estava vencendo a guerra. A guerra estava sendo vencida. Prepara aí para mim, Josué 10, 12. A guerra estava sendo vencida. Aqueles 5 reis não estavam resistindo à nação de Israel e nem o poderio do seu exército. Começou a escurecer. Começou a escurecer. Possivelmente, se eu estou do lado perdendo, eu falo assim, graças a Deus. Graças a Deus está perdendo. Lá em Peúna tinha um senhor chamado Valdir Gali. É uma lenda. Já conheceu o Valdir Gali? E ele era, antes da fé, ele era fortão. Ele carregava 2 sacos de curtume assim nos braços e um na cabeça, motorista de caminhão, uma força tremenda. Aí teve os gigantes do ringue foram lá no bairro que ele morava. E aí deram um prêmio. Quem entrar no ringue com aquele lutador vai ganhar não sei quantos reais. Ele falou assim, mais cachaça. Ele já estava bêbado, lascado de bêbado. Estava lá, aí começaram a gritar, Valdir, Valdir, Valdir. E ele era chamado de mão de onça. Estava vendo o tamanho da mão. Mão de onça, mão de onça. Ele perguntou para o cara, falou assim, o que tem que fazer? É ir lá e derrubar aquele rapaz. Falou assim, aquele baixinho ali? Aquele magrinho ali? Deixa para mim. Entrou no ringue, todo mundo gritando, Valdir, Valdir, Valdir. Primeiro round, só apanhou, descolou a orelha dele. De tomar soco. Segundo round, descolou a outra orelha dele. Terceiro round, sangrava que nem doido. Naquele tempo não tinha esse problema de sangue ainda. No quarto round, ele entrou, o rapaz batia. Ele perguntou para o rapaz assim, apoiado no colo do rapaz assim, como que eu faço para acabar isso? Ele falou, cai no chão e não levanta mais. Ele caiu no chão e não levantou mais. Chegou em casa todo arrebentado, irmão. Acho que aqueles reis pensaram assim, ó, como que faz para acabar isso? Vai escurecer, vai acabar. Vai acabar. Vai acabar. Pena que você não está aqui para a gente dar tudo risada, essas risadas tudo junto. Vai acabar. Aí quando vai acabar, Josué para. Fala assim, está escurecendo. Está escurecendo. Josué 10, 12. Josué levanta a mão para o céu. No dia que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor, na presença de Israel, Sol, pare sobre Gibeon. E você, lua, segura aí, sobre o vale de Ajalon. Próximo verso 14. O sol parou, a lua deteve, até a nação vencer todos os seus inimigos, como está escrito no livro de Sazar. O sol parou no meio do céu por quase um dia e não se pôs.
foi o dia, pode acho que tem, o próximo versículo fala, nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Segura o versículo aí para o povo decorar. O Senhor luta por você, meu irmão. Todo mundo sabe que o sol não para. Ou melhor, todo mundo sabe que o sol já está parado. Não é o sol que vira, é os planetas que viram em torno do sol. Mas sabe por que Josué orou desse jeito? Ou alguém escreveu, relatou desse jeito? Irmãos, porque Josué acreditava que Deus ia parar o sol mesmo. Quando a gente acredita que Deus pode fazer, a gente pede. Olha só, nós estamos vivendo a época do delivery. Você sabe o que significa delivery? Delivery significa entrega. Procura no dicionário. Delivery, entrega. Quando você está delivery, você está entregando alguma coisa a alguém. E só recebe quem pede. Você recebe se você pedir. Pedido demorado, entrega demorada. E às vezes você faz um delivery de um lanche, de uma pizza, de um prato de comida e demora para chegar. Faz um delivery. Hoje, irmãos, entrega tudo por delivery. Hoje, irmãos, todo mundo está entregando. Está todo mundo entregando. É só pedir e ter condição de pagar. Aí a pessoa pergunta assim, como você vai pagar? No cheque ou no cartão? No cartão? Em dinheiro? Vamos mandar a maquininha, quer troco? A pessoa já está, o troco está no saquinho. Eu vou dar uma notícia para você. Olha bem para mim. A banda pode tomar lugar. Olha bem para mim. Você vai pedir para o céu. Você vai clamar ao céu. Eu espero que a resposta já tenha chegado. Mas quando você pede ao céu, o céu tem 3 respostas. Sim. Não. Espera. Aí o céu vai perguntar, como você vai pagar isso? Como você vai pagar o seu milagre? Como você vai pagar o seu milagre? Fala para mim, como você vai pagar o seu milagre? Aí o céu vai responder para você. Não é com prata e nem com ouro. Ou coisas corruptíveis, que eu fui comprado. Como você vai pagar o seu milagre? Como você vai dar o aval para que aquele pedido chegue, o delivery chegue na sua casa? Um centurião de Cafarnaum, um homem que cuidava, pastora Lourdes, um homem que cuidava de 100 soldados. Centurião, uma centena. E este homem, cuidador de 100 soldados, Jesus estava na cidade. E um dos seus moços, o que ele mais estimava, estava doente. Doente para morrer. E ele manda os seus amigos falar com Jesus. E ele fala. E ele vai até os anciões, que também são judeus. Porque um centurião é um romano que trabalha em território judeu. E aquele centurião era diferenciado. Aquele cara era bacana. Ele favorecia o povo de Israel. Um dia precisou construir uma sinagoga, um templo, para eles adorar. O centurião falou assim, eu faço para vocês. Eu faço para vocês o lugar das suas orações. Aquele homem tinha semeadura. Então foi fácil interceder por ele. Plante coisas boas que você vai colher. Não tem colheita demorada. A colheita sempre chega na hora certa. O avião vai pousar quando precisa. Lá no meio do nada. Para socorrer um moribundo que está morrendo, porque 4 horas de viagem não dá tempo de salvar a vida dele. Pro piloto e para o auxiliar era sorte. Para a vila era milagre. Era resposta de oração. Não importa se as pessoas acham que você trabalhou 20 anos e agora teve a sorte de mudar de vida. Para o mundo é sorte. Para nós
é a mão de Deus, é o milagre, é o favor do céu. Não importa se as circunstâncias que trouxe o sucesso para você é uma situação difícil. Você aprendeu a duras penas. Você sabe o que é o estreito. Mas chegou a hora da vitória. Xangai, chegou a hora da vitória. Igreja, chegou a hora da vitória. Chegou a hora do milagre na sua casa. Chegou a hora da manifestação, pastor Edinho. Chegou a hora do livramento, Décio e Fátima. Chegou a hora de Deus fazer o inimaginável na sua vida. Alguém intercedeu e falou assim: Jesus, Senhor Jesus, vai na casa dele. Ele é bom para a gente. Custa nada o senhor desviar e dar um pulinho lá. Vai lá, Marcelo. E Jesus estava indo. Quando Jesus estava indo na casa do homem, o homem mandou pessoas chegarem lá e falou assim: vai lá e fala para ele que eu não sou digno que ele entre na minha casa. Eu não posso receber dentro do meu teto um homem como esse. Só fala para ele falar uma palavra. E fala para ele que eu também sou assim, eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade. Quando eu digo para um soldado vem, ele vem. Quando eu falo para ele ir, ele vai. Quando eu falo para ele não fazer, ele não faz. Quando eu falo faça, ele faz. Então se ele der uma palavra, só uma palavra, o meu servo vai ficar curado. Ele não precisa entrar na minha casa. Não porque eu não quero, porque eu não sou digno. O céu se movimentou. O pedido estava feito. O delivery, a entrega tinha que acontecer. Quem que pagou aquela conta? No cartão de quem passou aquilo? Porque não tem café de graça, irmão. Não tem almoço de graça. Alguém paga. Não tem. Quem pagou aquela conta? Quem foi que pagou aquilo lá? Foi o reconhecimento da autoridade que há no nome de Jesus. E o reconhecimento que há na autoridade do nome de Jesus, Jesus disse assim: então vai para sua casa, volta para lá agora, porque o rapaz está curado. Se eu sou dos três que vai falar com Jesus, eu vou falando assim, marca a hora, 8h20, certinho. Quando chegam na casa, sabe o que estava acontecendo? O servo já estava trabalhando. Perguntaram: que hora que foi isso? 8h20. O milagre aconteceu. O delivery foi entregue. A conta já estava paga.